Então, eu imagino que parte dessa compreensão passa pela vacina em si. Se ainda é experimental em alguns momentos, se as farmacêuticas vão ser responsabilizadas por efeitos colaterais, porque lá atrás esse era um pedido delas que foi aceito pelos governos, aliás, foi polêmica, inclusive, aqui no Brasil. Doutora, eu começo com a senhora. A gente não está justamente num problema de transparência. E é por isso que nós temos, por exemplo, no mundo inteiro, e isso está no mundo inteiro, eu tenho grupos extremamente importantes, ou seja, consideráveis do ponto de vista estatístico, que se colocam contrário, inclusive, à vacinação obrigatória. Não é uma questão de apresentar um passaporte ali, uma dose ou segunda dose. Não querem ter a obrigação, alegando liberdades individuais, nos países onde a democracia é mais estabelecida, esse movimento é maior. Mas o problema não está na transparência. A vacina é experimental, lá atrás era que tipo de vacina ainda é experimental, quais tiveram verdadeiramente todo o seu efeito estudado e divulgado publicamente, porque eu acho que é essa dúvida que gera nas pessoas alguma reação contrária, seja um passaporte ou seja uma terceira ou quarta dose, seja lá o que for. Doutora, começo com a senhora, por gentileza. Perfeito. Acho que tem algumas questões que eu gostaria de pontuar. A primeira delas é que todo o movimento anti-vacinas, e claro que nós não estamos aqui numa mesa de anti-vacinas, nós estamos de pessoas que se vacinaram e que têm a defesa da vacina e a eficácia da vacina, mas há toda uma teoria da conspiração sendo construída, como eu disse, discursivamente, de modo, por este movimento anti-vacina, de modo a desestimular as pessoas a se vacinarem. E isso também passa pela questão do passaporte da vacina. Ora, nós sempre tivemos, de uma certa forma, o passaporte da vacina. As crianças, para se matricularem na escola, precisam de ter o seu passaporte, comprovar a vacinação. As crianças, nós, para viajarmos para países que têm febre amarela ou outras coisas, temos que comprovar a vacinação, mas agora criou-se essa situação da não exigência. Claro, ela já existe, mas agora ela potencializou nesse clima de tensionamento que nós vivemos. E aí eu parto para discutir a questão do que é experimental. Ora, os cientistas da área médica, né, da área das ciências da saúde, não da área médica, mas da área das ciências da saúde, sabem que um medicamento ele tem 4 fases de pesquisa. A fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 de pesquisa. Agora, quando nós completamos a fase 3, você pode, então, disponibilizar, e essas vacinas não são mais experimentais, esses medicamentos. Então, nós não vivemos hoje o uso de vacinas experimentais. As vacinas não são experimentais. As vacinas atenderam aos requisitos exigidos para serem consideradas como vacinas, tendo passado por todas as fases e tido a sua validação. Então, esta é uma questão de compreensão do ponto de vista da ciência, do processo epistemológico de construção de um saber na área da saúde. Então, a vacina, ela não é experimental. As agências não seriam irresponsáveis no sentido, claro, de validar uma vacina, por exemplo, que vai atingir milhares de pessoas se elas fossem experimentais. Agora, me parece que o meu companheiro de mesa tem razão. Nós vivemos um problema de dificuldade na comunicação. Toda a nossa comunicação, ela está atravessada hoje por uma mediação tensionada pelas questões políticas. Estou falando isso no Brasil. Então, o que me parece, sim, é que há dificuldade de comunicação. O governo federal não dialoga com os governos estaduais, não dialoga com os governos municipais, as agências não dialogam, ou o governo federal não dialoga com... E dentro do próprio governo esse diálogo não existe. É só nós pensarmos na portaria que foi... baixada pelo Ministério da Saúde, pelo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e que depois foi desmentida pelo ministro da Saúde. Então, nós vivemos um problema de comunicação. Nunca na história da humanidade foi tão fácil as pessoas chegarem às outras com a sua comunicação e com o seu discurso, mas nunca foi tão difícil que nós possamos compreender, ouvir, avaliar e compreender efetivamente
o discurso. A comunicação no Brasil, inclusive, é dificultada pela desigualdade social que temos uma parcela significativa da população que não tem acesso a uma educação de qualidade que lhe permita, de fato, vivenciar um processo emancipatório, um processo de autonomia, que ele pudesse decidir tranquilamente, tomar decisões autônomas. Isso é um problema da América Latina, dos países colonizados como o Brasil. Então, vivemos esse drama hoje de uma dificuldade na comunicação, e aí sim o Estado tem os órgãos do sistema de justiça têm dificuldade de comunicar, as instituições de saúde têm dificuldade, e as nossas autoridades sanitárias estão tendo ainda mais dificuldade para se comunicarem e para terem um discurso de consenso da comunidade científica. Essa é a minha opinião. Tá, obrigado, doutora. Deputado, só me permita colocar aqui 2 dados. A Covid matou no Brasil mais de 633 milhões de pessoas. 633, 894 mortes registradas até o momento. 167 milhões 363 pessoas já se vacinaram no Brasil. Uma população de 211, 212, segundo o IBGE, alguma coisa próxima disso. Deputado, qual é a sua posição em relação justamente a essa forma de se comunicar? Porque eu posso também dizer, pelo lado jornalístico, doutora, que nunca houve tanta falta de consenso e tanto uso narrativo e político de uma questão de saúde. Talvez o jornalismo não foi exceção nesse processo como um todo. Deputado, por gentileza. Roberto, a professora Elda, ela coloca de uma forma assim, bastante segura, mas ela vai nos permitir, inclusive, discordar um pouco do que diz respeito, principalmente, alertando e chamando o Brasil de colonização. Mas os países todos, inclusive os americanos, os canadenses, eles foram colonizados à semelhança do próprio país nosso, Brasil. O que a gente pode ver? Que o Brasil hoje tem uma taxa de vacinação muito maior que a americana. Sim. Nós estamos em torno de 75%, primeira dose, e 70%. Isso é um princípio. E menor recusa também, viu, deputado? No Brasil, a recusa foi infinitamente menor do que em vários outros lugares, digamos, mais desenvolvidos economicamente. Mais desenvolvidos, entre aspas. Eu conheço a realidade americana. Sim. O americano é mais quadrado do que o brasileiro, vou assim, desculpando a expressão do que diz respeito a determinados padrões. Ele aprende aquilo e ele não abre mão. Então, aquilo que sai fora daquilo que ele está acostumado a ver, e nós saímos fora, e esse discurso do pessoal que foi entrevistado, é o discurso da televisão, é da grande mídia, em que o indivíduo não pensa, ele não questiona a veracidade daquela informação. Ou nós passamos por um período de terrorismo, né, midiático, em que os paladinos da tragédia e os arautos da desgraça perpetravam tudo quanto é tipo de informação à população de uma maneira geral. Isso chegou a uma situação extremamente deletéria. Então, na verdade, o que nós temos? A professora fala sobre a questão da eficácia. Toda medicação é exatamente isso. Até na fase 3, nós temos a eficácia. A eficácia é uma construção ideal para você experimentar uma determinada droga ou um determinado procedimento. Você não abre mão para dar errado, porque nessa fase é a fase que nós chamamos, inclusive, de cemitério experimental, porque grande parte dos experimentos vão para o buraco. E os laboratórios investem uma quantidade gigantesca. Então, você faz tudo o que é preciso para que verdadeiramente você tenha um razoável resultado para você passar para a fase 4. Então, essa vacina, ela é experimental ainda. Eu quero deixar isso bem claro. O que acontece é que a Anvisa avaliou essas vacinas do ponto de vista de efeitos colaterais e complicações num grupo restrito de 3, 4 mil pessoas. Nós estamos falando de milhões de pessoas que foram vacinadas. E nós estamos aí diante dessa situação de tentar forçar, inclusive, a vacinação em criança, quando na criança o vírus é extremamente leniente, é tranquilo. A vacina é muito pior para a criança. E alguns querem dizer, não, mas vai evitar CTI, vai evitar internação, vai evitar nada.
O que acontece é que os pacientes que foram vacinados e que morreram foram abandonados. Não há uma instituição, não há um órgão do governo que venha mostrar e dizer, olha, está aqui realmente o que causou a morte do seu filho, do seu parente, do seu pai, foi a vacina. Esconde-se. Por isso eu disse que falta seriedade científica. Então, essa questão da comunicação que é colocado aqui, nós precisamos ter comunicação dos dois lados.